A paz do Senhor, igreja. Um bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. Mais um domingo, nós temos a oportunidade de estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição 8. Edificados sobre o fundamento de apóstolos e dos profetas, dos apóstolos e dos profetas. A leitura do texto áureo está em Efésios 2, no capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, e em Mateus, do capítulo 7, versículo 24 até o 27. Diz assim, Efésios 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, do qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. O objetivo geral dessa lição é ensinar que Cristo é a base da igreja, que estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. A introdução diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Na lição passada nós vimos que Cristo veio reconciliar esses dois povos, judeus e gentios. Já não existe mais essa distinção, judeu, gentio. Somos todos um povo chamado igreja. Foi isso que ele veio fazer, ele veio nos unir. Ambos os povos, circuncisos e incircuncisos, os gentios e os judeus, não existe mais. Agora nós somos um povo chamado igreja. Então, Paulo compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Então, nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre um edifício espiritual. E no primeiro subtópico, primeiro ele vai falar do santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel com o povo de Deus. Então, antes de Jesus, antes da nova aliança, os templos em Israel, o cerimonial, a lei cerimonial fazia uma separação entre os homens, certo? A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, porque um achava-se melhor do que o outro, né? Judeus achavam que porque Jesus veio para eles tinham mais direito à salvação do que os gentios. E, na verdade, quando Jesus veio, eles até renegaram Jesus, não aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador das suas vidas, né? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, a circuncisão, né? Esses cerimoniais de sacrifício. O sacrifício único foi dele,
que foi entregue como cordeiro, né? No lugar de sacrifício. Então ele desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. É Jesus que faz essa modificação. Amém? Então, o santuário cristão. O santuário cristão, os que pertencem a Cristo, são comparados a um edifício, onde habita um espírito. E a gente vai ver em Atos 7:48, em que ele vai dizer assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta. Amém. E em 1 Coríntios ele vai dizer assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós estamos cativos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? E ele vai dizer assim: os que pertencem... já li. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo de Jerusalém não poderia conter a Deus. Não poderiam conter a Deus. Aí reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas, em um edifício espiritual. Irmão, nós somos um edifício em construção. Nós somos parte de uma grande obra. O Senhor nos acolheu como filhos por adoção. Já não somos mais estrangeiros, somos filhos. Amém? Terceiro subtópico, ele vai falar sobre a pedra angular. Amém? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as pedras em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, toda vez que se construía um edifício, primeiro se assentava esta pedra angular, uma pedra de esquina. Por que de esquina? Porque ela ficava exatamente na esquina, para dar ângulo, né? Para poder alicerçar, sabe? Unir as pontas. Unir. O Pai trabalha em uma triunidade. É um Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que uniu dois povos foi Jesus Cristo, a pedra angular, que estava ali alicerçada para ser unidade, para nos alicerçar. Em 1 Tessalonicenses 5:23, ele vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Nós somos feitos também em triunidade. O Senhor trabalha desta forma, uma junção de três coisas, amém? Para que Ele nos estruture, amém? Então, nesse caso, do quarto subtópico, ele vai falar que Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada, porque ele foi rejeitado, tornou-se cabeça de esquina. Está em Salmo 118:22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Também vai estar em Marcos 12:10. A pedra principal, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E em Mateus 16:18, ele vai dizer assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre mim. 1 Pedro 2:7, e assim para vós, é Pedro quem diz, e assim para vós, os que credes,
é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Pedro está dando honra a Jesus Cristo. É sobre ele que é edificada a igreja. É sobre ele que é sustentada a palavra de salvação da nossa vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus, quando manda Jesus Cristo, ele passa por todo esse processo, é para deixar firme o propósito da nossa salvação, da salvação dos filhos de Deus, porque Deus não tem prazer em sacrifícios de tolo, Deus não tem prazer em sofrimento, Deus tem prazer em que nós busquemos mais a face dele. Amém? No segundo tópico, ele vai falar do fundamento. Fundamento, apóstolos e profetas. E o que é fundamento, né? O significado de fundamento pode ser entendido também como sendo algo que é prova e evidência de que um fato é verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Fundamento pode ser usado como uma forma de designar uma causa, um motivo, explicar algo ou classificar regras de leis primordiais que regulam alguma coisa. E em Timóteo, em Efésios, deixa eu confirmar onde eu tirei a referência. Efésios 4:11. Nós vamos ver mais à frente, na lição ainda. Mas é onde ele diz que ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para os pastores e doutores. Amém? Então, nesse princípio, nós precisamos entender que Deus, toda a obra do Senhor, ela se faz com ordem e decência. Tudo é designado, tudo é explicado, tudo foi ensinado do como deve ser feito. O conceito de apóstolo, o termo grego apóstolos é usado para enviado, mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. E nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados, eles foram direcionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, ela é o fundamento. A mensagem de Cristo é o que vai ser ensinado. Amém. Em Atos 6:4 é um momento em que as pessoas estavam muito necessitadas de oração, de que se cuidasse das viúvas, se cuidasse de outras situações, e os apóstolos, eles vão se levantar para designar pessoas para poderes continuarem perseverando em oração. Então, em Atos 6:4, ele vai dizer assim: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, os apóstolos, eles ficaram com a responsabilidade da palavra e designaram outras pessoas para cuidar das pessoas que tinham necessidade. Levantou Estevão, levantou outros homens para poder cuidar das pessoas, para que eles se dedicassem ao ensino da palavra. É muito importante, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, cada dia mais nós nos dedicarmos ao ensino da palavra de Deus. O crescimento saudável depende de ensino e oração. Ensino para nós não sermos levados por nenhum espírito de engano, por nenhuma falsa doutrina, e a oração para nos aproximar de Deus. A Bíblia é o único livro que você lê e o mestre está contigo. O Espírito Santo de Deus vem para te dar claridade do que você está lendo, para te dar entendimento. É o único em que você não está só para fazer a leitura, nem a interpretação, e nem é qualquer interpretação. Muitas vezes você vai ouvir uma passagem de um irmão, a mesma passagem de outro irmão, e a mesma passagem de outro irmão, e você vai ver Deus falar de formas diferentes no mesmo texto. O que é isso? Isso é Deus agindo.
Isso é o Espírito Santo de Deus conduzindo. Amém? Isso é estar em comunhão. A nossa comunhão depende de busca. Busca constante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na palavra do Senhor. Subtópico 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Eles, assim como nós somos usados na obra do Senhor, não somos nós. É a doutrina, é o ensinamento, é a mensagem de Cristo que nós somos usados para levar. Amém? Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Olha que privilégio. Assim como não se pode mexer na pedra angular, porque ela não pode ser retirada depois de colocada, porque senão destrói tudo, e uma pedra de 12, como diz aqui, a pedra tinha 12 metros de comprimento, não era qualquer pedrinha, não, era uma pedra significativa, né? Então, assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Nós ainda precisamos viver, querido, uma vida em Cristo. Essa lição, ela vem nos mostrar que a nossa vida, ela precisa estar em Cristo. Nós precisamos viver uma vida de adoração a Cristo. O mundo hoje pega muito a autoajuda, o autocuidado. Mas esse cuidado, querido, quem faz é o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que a pessoa se achega a Jesus Cristo, se achega a Deus, o Espírito Santo automaticamente vem como um bálsamo, te orientando, te acalmando, dando direcionamento. Deus envia os seus para nos orientar, para nos ensinar, para nos capacitar, para nos dar clareza sobre certas situações que nós passamos. Nós não somos o centro não é o ser humano, o homem. O centro é Cristo Jesus. A Bíblia, a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Amém? O testemunho dos profetas. A palavra grega profetas significa proclamar e intérprete da revelação divina. A ordem na frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que o passado estiver oculto, porque no Antigo Testamento nós temos vários apontamentos para a vinda de Cristo, e apenas no Novo Testamento é que aquilo se cumpre. É verdade? É no Novo Testamento que se cumpre o Antigo Testamento, mas as pessoas que escreveram também não tinham uma perspectiva de quando, né? Mas que aquilo ia acontecer, que tudo apontava para Cristo. Haverá o Salvador, amém? Mistério que passava oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja. Em 1 Pedro, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 19, ele vai dizer assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. No 21 ele vai continuar assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados
pelo Espírito Santo de Deus. Então o profeta, ele é aquele que traz o recado, ele traz a mensagem, o recado de Deus para as nossas vidas. Amém? O Senhor manda de dizer, o Senhor, assim diz o Senhor, né? Terceiro tópico da lição, ele vai te falar, e edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Quando eu vi assim, edifício bem ajustado, o que vem à memória? Não vem à memória uma coisa que ela se encaixa, peça de quebra-cabeça que se encaixa? Então, o corpo de Cristo, ele precisa estar assim, encaixado, como um quebra-cabeça. Cada peça tem o seu formato, mas todas elas têm a sua importância. Você não conclui a montagem de um jogo, de um tabuleiro, um exemplo que eu tô dando, que me veio assim, sem uma peça. A obra do Senhor, ela é composta por todos os membros do corpo de Cristo. E todos nós, bem ajustados, completamos a obra do Senhor. Todos nós, bem fundamentados em Cristo Jesus, podemos e somos edifícios onde a igreja do Senhor habita, que é dentro de nós. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. O crente só cresce quando ele está bem ajustado. Amém? Indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia. Lembra que eu falei da obra logo na primeira aula? Todos nós somos uma grande obra em construção. Todos nós fazemos parte da obra de Cristo. Areia, cimento, você não faz uma obra só com pedra, só com cimento, só com areia, só com uma coisa ou a outra. Para fazer esta obra, precisamos primeiro da pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Depois de alicerçarmos, fazermos o alicerce. Para um alicerce a gente precisa de ferro, precisa cavar, precisa amarrar os ferros, precisa cimento, precisa de uma série de materiais para se fazer um bom alicerce. E aí se construir. Mas para se construir precisa ter base. Precisa estar alicerçado. É por isso que o comentarista traz Mateus exatamente quando ele vai falar sobre a casa que está alicerçada sobre a rocha. Amém? Vamos prosseguir para eu não ultrapassar os próximos tópicos, né? Comportar-se nessa caminhada. O salvo comporta-se como filho obediente. Você não pode esquecer que você foi adotado como filho e a partir desse momento você tem uma família. Você tem muitos irmãos. E além de ter muitos irmãos, você precisa se comportar como filho. Nós não aprendemos a obedecer os nossos pais porque não obedecemos a Deus. Porque que não ouvimos a voz de Deus enquanto Ele está nos chamando, nos exortando com amor. Amém? O desenvolvimento prossegue, para alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado se torna templo santo do Senhor. Para ser templo, para ser filho, tem que nascer de novo, nascer da água, receber o Espírito. E para ser templo, ser bem ajustado. Ter uma busca constante, ser constantes na obra do Senhor, em tudo que diz respeito ao Senhor, principalmente a sua intimidade com Deus. Eu não posso escolher que dias da semana eu vou ter intimidade. Pense, irmão, nesse momento em que nós estamos todos dentro de casa, sem uma perspectiva de quando as portas da igreja vão se abrir, que todos os dias você está tendo a oportunidade de ter intimidade com Deus. Todos os dias o Senhor está à porta e bate. Todos os dias. E você está dentro da sua casa. Abra a porta. Você não está ocupado correndo. Você não está ocupado na rua. Você não está ocupado com outras distrações. Você está em casa. Eis que estou à porta aí
Bato, se abrir, entrarei e cearei contigo. O Senhor é muito educado e Ele espera que nós sejamos com Ele também. Amém? Templo Santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa recinto interior, ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, que pertence a Cristo para viver em santidade, lembrando que ser santo não é ser exclusivo, não. Ser santo é ser separado. Eu separei aqui, né? Filipenses 4:8, que ele vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor há nisso, pensai. E que em Coríntios, 2 Coríntios 6,16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? O que ele está dizendo? Não há consenso, não há adoração a dois deuses. Ou você vai adorar Deus ou vai adorar Mamon. Você precisa escolher. É uma escolha, mas escolha direito, escolha bem, porque você é templo do Espírito de Deus vivente. Como disse Deus, neles eu habitarei, o Senhor habitará em ti, irmão. Ele estará em ti e andará contigo. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Coisa linda é ser povo de Deus. Coisa linda é ter Deus como seu melhor amigo, como seu pai amado, que cuida de você, que guarda você, te cobre todos os dias, te dá visão daquelas coisas que o Senhor não permite que nós vivamos enganados. Deus não permite que o seu povo viva falsas ilusões. Somos nós que precisamos todo dia pedir ao Senhor: Senhor, me mostra, continua sendo comigo, continua me mostrando as coisas que o Senhor quer. Isso é intimidade, querido. Isso é intimidade que nós precisamos buscar todo dia. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois disso ao templo de Israel. Indicava um lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Ou seja, tinha um lugar específico, tinha uma data específica, tinha um momento específico para que o sacrifício fosse feito, para que se levasse as ofertas, para que se levasse o animal para o sacrifício, com expiação do pecado de cada família, para entregar ao sacerdote. Tinha um momento específico para isso. E o povo não fazia isso sozinho. Para isso o povo precisava do sacerdote. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. E isso indica que Deus habita em nós, por meio do seu Espírito. Que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita na igreja, irmão? Habita em nome de Jesus. Mas ele habita em você, ele habita em mim. Somos nós a obra preciosa. Amém? Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como um corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Então, irmãos, eu separei também em Hebreus 12:14, onde ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso santificação. Amém? Mas lá em Efésios 14:12, ele vai falar assim, no 11 e no 12, tá? E ele mesmo deu uns para apóstolo, para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você é separado, mas você não está pronto. A sua preparação é dia após dia, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos ser constantes, para que nós possamos estar ajustados, para que nós possamos nos aperfeiçoar dia após dia,
Perfeito não há, ninguém é. Perfeito só Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos nos aperfeiçoar. Conclusão: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo. A igreja está em um processo de construção. Sejamos sempre um edifício pronto a ser moldado. É Jeremias que vai dizer que nós somos vaso na mão do olheiro, né? Nós somos vaso prontos para ser moldados. Quando nós precisarmos, não nos sentirmos bem, né? Não nos sentirmos pleno, desçamos a casa do olheiro. Vamos fazer descer a casa do olheiro, pedir ao Senhor que nos refaça, que nos reestruture, que nos molde, porque nós precisamos ser moldados e estar de acordo com a vontade do Pai, em nome de Jesus. Eu separei em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, para que nós tenhamos a esperança, querido, tendo por certo isso mesmo, que aquele em que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, você é boa obra na mão do Pai, a aperfeiçoará. Se permita ser aperfeiçoado pela mão do seu Senhor até o dia de Jesus, até Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós temos que estar nos aperfeiçoando, nos colocando exatamente nas mãos do olheiro. Essa é a nossa esperança. Nós precisamos buscar o ensino. O que a lição nos traz? Nós precisamos buscar o ensino. Jesus instituiu apóstolos e profetas, pastores, doutores, evangelistas. Para quê? Para que a sua palavra fosse ensinada, para que o seu evangelho fosse levado a toda a criatura. Mas você precisa aprender antes de levar o evangelho. Que evangelho genuíno é esse que você vai levar se você não estiver tratado, se você não estiver ensinado, doutrinado? Mas não é doutrinado de ficar com a mente engessada, é doutrinado de pensar a mente de Cristo. Cristo foi a tantas pessoas diferentes. Ele atendeu tantas pessoas diferentes que para os judeus nem tinham valor. A mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher do fluxo de sangue. Entre outros, irmãos. O Senhor não fez diferença. Quando perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? E o que ele vai dizer? Então, se o seu jumento cair no buraco, você espera até a segunda-feira? Mais ou menos isso, né? Não exatamente com essas palavras, mas dizendo isso. É hipocrisia. A gente não pode esperar querer disseminar o evangelho, evangelizar, levar Jesus a outras pessoas e não está pronto. E não está preparado. E não se permitiu o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, ele é próprio. Ele é determinado, ele é ensinado. É isso que a lição tem para a nossa vida. A lição lá traz esse princípio do ensinamento, do aprendizado. Amém? De que nós precisamos estar alicerçados sobre a rocha. Nós estamos vivendo aí o dia mau. Está chovendo, né? Está descendo a chuva, está correndo os rios. Estão soprando os ventos, querido, mas a sua casa está sobre a rocha. O dia mau vem para o justo e vem para o ímpio. Aonde está alicerçada a sua casa? Que em nome de Jesus você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Que esta palavra tenha sido bênção para a sua vida. Que nós venhamos continuar alicerçando a nossa vida na palavra de Deus. Tendo Cristo como centro. Tendo a obra dele como essencial, como primícia nas nossas vidas. Lembrando que templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Vamos aproveitar
esse período em que as portas estão abertas, e vamos nos abrir a aprender e a evangelizar da maneira que nós pudermos. Bênção é conseguirmos alcançar a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos queremos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tempo de buscar a vida lá fora vai chegar. Mas se Deus colocou você dentro de casa, é porque Ele tem propósitos que você alcance os seus. Alcance os seus. Tenha o caráter de Cristo, para que através do caráter de Cristo você alcance essas vidas que estão aguardando a sua transformação. Estão aguardando ver Cristo em você. Se permita, crente. Se permita, meu irmão. Em nome de Jesus. Fique com Deus. A paz do Senhor. Amém.